Vamos prosseguir com o nosso curso, hoje com o tema número 30, as leis de evolução e involução. A gente viu na Conferência das Dimensões que estamos sujeitos a determinado número de leis. No caso, as leis, elas obedecem o caráter de complementariedade ou binaridade, ou seja, do Einstein, que a gente tem um polo positivo, outro polo negativo, Einstein, teoria da relatividade. Então não existe o bem, né, sem o seu complementar, que é o mal. Não existe o alto, né, sem o complementar, que é o baixo. E aí a gente pode ir positivo o prazer, negativo a dor, positivo dizendo assim, a alegria, negativa a tristeza, o amor, o ódio, né? A gente tem anjos, demônios, tem céu e inferno. Então, relativista é relativista. Então, vamos colocar aqui hoje como positivo a evolução. Só ficaria completo se tivesse do outro lado a involução. A gente está fazendo questão de ressaltar isso porque nas ciências convencionais, na educação convencional, tem se tratado sobre a evolução. Os biólogos tratam do nascimento, do crescimento, do envelhecimento, da morte, mas esquecem de tratar da morte, por exemplo, né? Tem livros muito sobre nascimento, mas não tem um sobre a morte. Então o pessoal faz questão de esquecer essa parte da evolução, mas ela existe. Então nós temos a evolução, a teoria de Darwin, né? E do Espiritismo, que crê numa evolução contínua e para sempre. Na realidade, isso não existe do ponto de vista físico e da física quântica. E a lei da evolução só existe com a sua complementar. Então, é assim que ocorre. Ó. Vamos fazer um círculo aqui, dividir esse círculo em algumas partes. Dividir em 4 partes, dividir em mais partes e mais partes. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vamos imaginar um local aqui, que é chamado de absoluto, onde vieram as nossas mônadas. Então, vamos fazer aqui assim, deixar uma portinha. Aqui tem vamos representar isso como sendo uma mônada. Na realidade, foi um nome dado pelo filósofo Leibniz. Ele chamou de mônada essa partícula nossa original, um átomo do ponto de vista autêntico. Isso que é realmente um átomo do absoluto. Então essa mônada, ela vai fazer uma viagem, vamos acompanhar, né? Ela vai sair do absoluto e ela vai entrar aqui na roda gigante, pelas cordas do fundo, né? Então entrou. A gente vai chamar essa roda de roda do Samsara. Para Samsara quer dizer sofrimento, lágrima, né? Samsara. Então esse é um vale de lágrima. Bem, então a mônada, ela entra como elemental para animar, né, o corpo de um minério, do reino mineral, que é de um gnomo. Então aqui ela vai ganhar experiência por milhares de anos e já nessa altura aqui ela vai entrar no reino dos vegetais e vai animar o corpo de um vegetal que é chamado de fada, esse elemental. Esse elemental vai ganhar experiência e ficar pronto para entrar aqui nessa trajetória que é o reino animal. Então, aqui no reino animal, esse elemental já muda de nome. Então chamou aqui de gnomo, de fada, e ele passa a chamar agora de animal. Do latim, é algo que se movimenta, desenho, animado, né? Anima. Que a gente tem desenho animado, tem movimento, e isso sai a palavra alma. Tá? Então o animal já tem o seu elemental com o nome de alma. E ele ganhando experiência nas diversas espécies de animais que existem na natureza, a biodiversidade é enorme, ele ganha experiência para entrar no corpo de um ser humano. Quando chega aqui como ser humano, esta alma agora do ser humano, ela nasce e renasce 108 vezes, como é explicado no colar das 108 contas de Buda e também nos 108 voltas que os brahmanes dão em torno da vaca sagrada para ensinar essa lei. Bem, então ganhou experiência, essa parte
quanto a gente pensa. Se a gente olhar pelo gráfico, né, tudo que evolui tem que evoluir. Então, na realidade, a evolução é complicação de energia. Então, a energia foi... A essa complicação de energia, erroneamente, nós damos o nome de evolução. Né? Essa energia complicada, ela vai ter que descomplicar. Chegou aqui na 108, a nossa alma, ela não pode voltar. Né? Então, ela tem que continuar a trajetória. A roda gigante não para, né? Ela anda. Então, aqui nós vamos fazer essa parte, que é chamada de involução. Então, nessa involução, a gente vai passar aqui, ó, esse quadrante é semelhante a esse. Então, nós vamos ser um ser humano negativo, que é chamado um humanoide, como está a humanidade hoje com muitos humanoides, gente que mata, joga criança de janela, e violência, mais violências. Então, o ser humano já na parte evolutiva. Esse vai ter que andar, vai passar para um animal, mas na sua parte é negativa. Então, animaloide, o prefixoide diminui, espermatozoide, por exemplo, a célula pequena. Então, chegando aqui, o animaloide vai ter que passar por esse, que é o vegetaloide. Você vê que tem animais na evolução, animais educados. Tem cavalo que só falta marchar e falar. Os machos só faltam falar. Do outro lado tem cavalo que dá patada. Né? Tem vegetais que curam, vegetais bons, e tem vegetal carnívoro, bravo, né? Essa volta. E quando chega aqui também você tem um mineraloide, um gnomo negativo, que é um doente, né? Isso corresponde à entrada no círculo dantesco da Divina Comédia, corresponde à entrada nos mundos infernais para limpar a essência, pagar o nosso karma. Então, chegando aqui, vai chegar no ponto zero, botou o ponto de partida, e por recorrência depois vai fazer a mesma volta. Então, isso nós demos uma volta, vamos nessa volta, então numa volta a gente tem 108 existências, mas essa roda ela vai percorrer quantas vezes? Ela vai andar um número de 3.000 vezes, então ela dá 3.000 voltas. Então, essas 3.000 voltas da roda, a gente vai multiplicar por 108 existências. Na realidade, nós nascemos e morremos durante essa volta 324.000 vezes. Tá? Então, essas 3.000 voltas é o que se chama de Mahavantara. Então, isso vai gastar um tempo. Então, chama Mahavantara. É também chamado de dia cósmico, Mahavantara ou dia cósmico. Aí, quando acabar o dia cósmico, Mahavantara, cessa, tem um período equivalente que tudo para, é chamada noite cósmica, ou chamado de Pralaya. Então, Pralaya é igual à noite cósmica. Tudo para começar do início novamente. E o Mahavantara, como a gente diz, então é o dia cósmico. E nessa ida, então, da evolução é que nós vamos ter retorno e recorrência, vamos adquirir karma, adquirir dharma. E esta é, na realidade, uma repetição mecânica, a mecânica da natureza, e indo lá para o Dante Alighieri, na realidade é a Divina Comédia, porque são repetências, e a gente está sujeito à roda do destino, que também é chamado. Tem como sair dessa roda, que é o objetivo do nosso aprendizagem, né? Praticar os 3 fatores de revolução da consciência, pela prática das 3 fatores de revolução da consciência, em um dado momento sai da roda aqui. Só que nesse aí não é por evolução nem involução, e sim revolução da consciência. Muito obrigado a todos.